Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, e vamos caminhar, né, em nome de Jesus, para continuar nossos textos aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado por esse momento tão precioso, por esse dia, Jesus, por essa semana que o Senhor tem nos dado com o Senhor, com a palavra, com o nosso dia a dia, Senhor, com a família. Obrigada, Jesus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Pai, pelo privilégio da vida que o Senhor tem nos dado toda manhã, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado durante esse ano de 2023. Senhor, nós vamos caminhando aí para a última semana já de outubro, e como é bom, Senhor, saber que nós chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor é quem tem nos encorajado para esse tempo de devocional, para esse tempo de transformação, de meditação na palavra. Jesus, como é bom saber e entender que o Senhor tem moldado a nossa vida, o Senhor tem moldado o nosso caráter, o Senhor tem moldado a nossa maneira de viver no padrão da Tua palavra, Jesus. Transforma-nos segundo a Tua palavra, Senhor. Transforma-nos segundo a imagem de Jesus. Obrigada, Deus. Eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Então, hoje é sexta-feira, né? Semana 44, dia 5. E hoje nós vamos ler o capítulo de Lucas, capítulo 12 e 13, tá bom? Vamos lá? Lucas, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Enquanto isso, as multidões cresciam até o ponto de milhares de pessoas estarem se atropelando e pisando umas nas outras. Então Jesus voltou-se para os seus discípulos e os advertiu: mais do que qualquer outra coisa, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou o que está oculto que não venha a ser conhecido. Tudo o que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que se sussurrou dentro de casa será anunciado dos telhados, para que todos ouçam. Queridos amigos, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Porém, eu lhes direi a quem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar a pessoa no inferno. Sim, eu repito, esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? Não são 2 moedinhas? Mesmo assim, Deus não esquece nenhum só deles. Ele sabe até o número dos cabelos da cabeça de vocês. Nunca tenham medo, pois vocês valem muito mais para ele do que muitos pardais. Eu lhes garanto, quem me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Porém, aqueles que me negarem aqui diante das pessoas serão negados diante dos anjos de Deus. Aqueles que falam contra mim podem ser perdoados, mas os que falam contra o Espírito Santo não serão perdoados. E quando vocês forem levados à presença destes governantes judaicos e das autoridades das sinagogas, não se preocupem com o que dizer em sua defesa, porquanto o Espírito Santo lhes dará as palavras certas no momento oportuno. Então alguém gritou no meio da multidão: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir coisas assim? Cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Então contou a seguinte parábola: um homem rico tinha uma fazenda que deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar a sua colheita. O homem pensou no seu problema: o que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com tudo que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, voltando-se para os seus discípulos, disse: é por isso que eu digo a vocês,
Não se preocupem com a vida quanto ao que comer, ou com o corpo quanto às roupas para vestir, porque a vida é muito mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Olhem para os corvos, eles não plantam, não colhem, não têm depósito para guardar seu alimento, e mesmo assim passam bem, pois Deus cuida deles. E vocês valem muito mais para Deus do que as aves. Além disso, qual é a vantagem de preocupar-se? Que bem faz? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia sequer à vida de vocês? E se a preocupação não pode nem mesmo fazer coisas tão pequenas, qual é a vantagem de preocupar-se com coisas maiores? Olhem para os lírios, eles não trabalham nem tecem, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Se Deus dá esta roupagem para as flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem e são lançadas no fogo, vocês não acham que Ele proverá roupa para vocês, homens de pequena fé? Não se preocupem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com nada. A humanidade cansa-se em correr atrás da comida de cada dia, mas o Pai Celeste conhece as necessidades de todos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, porque é uma grande felicidade para o Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem aos que estão em necessidades. Isso aumentará seus tesouros no céu, onde não há ladrão para roubar, nem traça para destruir. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Estejam preparados para servir e conservem acesas as suas lamparinas, para que quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até à meia-noite. Porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não o deixaria arrombar a porta. Portanto, estejam sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos se esperar. Pedro perguntou: o Senhor está contando esta parábola só a nós ou para todos? E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros servos. Se o seu patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, haverá uma recompensa. Seu patrão o encarregará de todos os seus bens. Mas, se o homem começar a pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos servos e servas, e a gastar o tempo com festas e bebedeiras, o seu senhor voltará sem aviso, e o afastará do seu cargo de confiança, e o castigará severamente. Aquele servo que conhece a vontade do seu patrão e não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitos açoites. Mas todo aquele que sabe que a sua conduta é má, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem foi confiado muito, deste muito mais será pedido. Eu vim lançar fogo à terra, e gostaria que já estivesse aceso. Há um terrível batismo diante de mim, e como eu me sinto aflito até que tudo se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, pelo contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, famílias inteiras se dividirão. 3 contra 2, 2 contra 3. Os pais ficarão contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães ficarão contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras ficarão contra as noras e as noras contra as sogras. Então ele voltou-se para a multidão e disse: quando vocês veem as nuvens começando a formar-se no ocidente, logo dizem: vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, vocês dizem: hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês interpretam o céu tão bem, mas não sabem interpretar o tempo presente. Por que se recusam a ver por si mesmo o que é correto? Se você encontrar com seu acusador no caminho para o tribunal, procure resolver a questão antes que cheguem ao juiz, para que este não o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça não o jogue na prisão,
porque se isso acontecer, você não ficará livre outra vez, enquanto o último centavo não for totalmente pago. Capítulo 12, Jesus está conversando, discipulando, ensinando as multidões e os seus discípulos a respeito de diversas situações. Nós temos muitos ensinos inseridos nesse capítulo e a gente poderia falar de muitos deles aqui, né? Jesus está falando sobre a sua volta, Jesus está falando sobre a maneira como nós lidamos com o dinheiro, Jesus está falando como nós lidamos com o nosso irmão, Jesus está falando como nós lidamos com a nossa vida, né? No nosso dia a dia, com as preocupações, com a falta de discernimento do tempo, né? Que tempo nós estamos vivendo? As pessoas mal sabem quando as profecias se cumprirão, como vai ser a volta de Jesus, o que vai estar acontecendo. Então, a falta de discernimento espiritual já acontecia no tempo de Cristo. Os próprios fariseus, os próprios mestres da lei, eles não entendiam quem era Cristo porque eles não estavam discernindo o tempo. Eles não conseguiam ver Jesus como esse Messias que estava diante deles. Eles esperavam um outro Messias, o Messias da volta de Jesus, não o Messias da primeira vinda. Então isso tudo é falta de discernimento espiritual. Eu até ouvi uma pessoa falando, vale a pena a gente comentar isso aqui. Eu vi alguém falando na internet a respeito de que os judeus não entenderam a primeira vinda de Jesus. Eles rejeitaram o Messias na sua primeira vinda. Por quê? Porque eles só reconheciam o Messias que vai reinar eternamente, que é a segunda vinda de Jesus. Então os Messias, os judeus, só conseguiam ver a segunda vinda de Jesus. E era isso que eles esperavam. O reino milenar, o Jesus no trono, reinando, colocando seus inimigos debaixo dos seus pés, fazendo tudo isso. Por isso, eles não conseguiram reconhecer a primeira vinda de Jesus. Porém, agora nós temos o inverso. Agora nós temos a igreja, o povo de Deus, gentios e judeus, que não conseguem enxergar a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque só conseguem ver a primeira vinda. A segunda vinda, nós estamos perdidos, nós estamos sem discernimento, nós não sabemos como será. E quando eu falo nós, eu estou só generalizando para ficar mais fácil a minha colocação aqui. Mas eu tenho buscado esse discernimento e eu queria que você também buscasse esse discernimento. Como assim, Eli? A palavra de Deus ela está pronta a nos ensinar a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento, de como será o reino milenar, de como vai ser depois que Jesus voltar, como vai acontecer as coisas, tudo está dentro da palavra. Os textos estão dentro da nossa Bíblia. Eu só preciso meditar, eu só preciso olhar para a palavra com o desejo de conhecer Jesus. E assim o Senhor vai se revelar para nós. Capítulo 13, gente. Por esta época, informaram a Jesus que Pilatos havia matado alguns judeus da Galileia quando eles estavam oferecendo sacrifícios no templo de Jerusalém. Vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Perguntou ele. Foi por isso que eles sofreram? Eu lhes digo que não. Vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. E que acham dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles? Eram eles os piores pecadores de Jerusalém? Não, não eram. Mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Então ele contou esta parábola. Um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava nada. Finalmente ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Corte-a, pois está ocupando o lugar que podemos usar para outra coisa. O homem respondeu: dê a ela mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figos no próximo ano, muito bem, se não, eu a cortarei. Certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa sinagoga, viu uma mulher que andava encurvada, havia 18 anos. Ela tinha um espírito que a mantinha doente e era incapaz de endireitar-se. Chamando-a para perto, Jesus disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele pôs as mãos sobre ela e imediatamente ela pôde endireitar-se e começou a louvar a Deus.
Porém, o dirigente da sinagoga ficou muito indignado com aquilo, pois Jesus a havia curado no dia de sábado. Há 6 dias da semana para trabalhar, disse para a multidão. Esses são os dias para vir em busca de cura e não no sábado. Mas o Senhor respondeu: hipócritas, vocês também trabalham no sábado. Vocês não desamarram no sábado o seu boi ou o jumento no estábulo para dar-lhe água? E está errado que eu liberte esta mulher judia dos 18 anos que ficou presa por Satanás só porque hoje é sábado? Isto envergonhou os seus inimigos, e todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Então Jesus começou novamente a ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. Com que se parece o reino? Perguntou. Com que eu posso comparar? Ele é como uma pequena semente de mostarda plantada numa horta. Logo se transforma numa árvore em que as aves fazem seus ninhos em seus ramos. Mais uma vez Jesus perguntou: com que posso comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha, até que o fermento se espalhe por toda a massa. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando enquanto caminhava, sempre avançando em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, só poucos serão salvos? E ele respondeu: a porta para o céu é estreita. Façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta, ele responderá: eu não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Mas nós comemos com o Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele responderá: eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, porque praticam o mal. E haverá choro e ranger de dentes quando vocês estiverem do lado de fora e puderem ver Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Pois virá gente do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomar seus lugares à mesa no reino de Deus. E vejam isto: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Poucos minutos depois, alguns fariseus disseram: vá embora daqui se quer continuar vivo, porque o rei Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa: continuarei expulsando demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia cumprirei o meu trabalho. Mas preciso prosseguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de manhã, pois é certo que nenhum profeta deve ser morto fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados para socorrê-la. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como uma galinha protege a sua ninhada debaixo das asas, mas vocês não quiseram. E agora a sua casa ficará deserta, e vocês nunca mais me verão, até que digam: bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Capítulo 13, Jesus continua, ensinando sobre a questão do reino de Deus, sobre aquilo que estava acontecendo naquele momento e aquilo que aconteceria a partir do momento que ele morresse e ressuscitasse. O tempo todo Jesus está falando de uma forma aparentemente difícil, mas para aqueles que tinham discernimento espiritual, tinham a maneira de lidar com a própria Torá, com o Velho Testamento, com certeza conseguiam entender o que Jesus estava falando. Ele sempre falava a respeito das coisas de Deus a partir daquilo que ele já tinha falado no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Então, para aqueles que eram totalmente leigos, que tinham se afastado de Deus há muito tempo, realmente eram palavras muito difíceis. Mas para aqueles que tinham um mínimo de discernimento da palavra, tudo fazia muito sentido. E por isso que os fariseus, os doutores da lei, ficavam tão intrigados com Jesus e queriam até matá-lo, porque confrontava a vida deles de maneira muito forte, porque eles estavam seguindo simplesmente os mandamentos de forma litúrgica, de forma muito engessada, mas Jesus estava trazendo o reino de Deus para a vida das pessoas. Então, quando ele fala das curas, no sábado, eles rebatiam isso o tempo inteiro. Então, Jesus disse assim: vocês podem fazer outros trabalhos que muitas vezes a gente não está vendo, mas que também vocês estão trabalhando no sábado, e eu não posso curar uma pessoa, fazer o bem ao próximo, fazer o bem a um judeu, Então, como diria, são contrapontos muito fortes, é antagônico um negócio desse, Então, Jesus está sempre
confrontando muito os fariseus, os mestres da lei, porque eles são muito religiosos. Eles querem servir a Deus da maneira deles, eles querem servir a Deus do jeito deles, eles querem pôr fardos pesados em outras pessoas, quando na verdade na vida deles eles não conseguem fazer o mínimo, que é adorar a Deus com simplicidade, com sinceridade, ensinando as pessoas o caminho que elas devem realmente seguir a Deus. Ter discernimento das coisas, né? É maravilhoso a gente olhar para os evangelhos e ver Jesus o tempo inteiro nos mostrando como é viver a vida do Filho de Deus, como é viver sendo Filho de Deus. Para mim esse é o maior exemplo. Ele vai falando como é caminhar, ouvindo a voz do Pai, tendo os exemplos, né, de discernimento espiritual, e vai seguindo a vida dele. Amém, queridos? Então Deus abençoe, ótima sexta-feira aí para todo mundo, e amanhã, sábado, se Deus quiser, a gente vai continuar justamente aqui, dentro do texto de Lucas. Amanhã a gente vai ler Lucas 14 e 15 e domingo a gente lê Lucas 16 e 17. Então a gente vai estar aqui no livro de Lucas um pouquinho mais aí esse final de semana, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.